Nesse vídeo abordaremos algumas funcionalidades do módulo de pedidos do Grid ERP. Vamos falar sobre a aplicação de emissão de pedidos. Então a gente vai começar entrando no módulo de pedidos, pedido de venda. Assim a gente vai estar acessando a janela que eu estou abrindo aqui na tela e eu vou mostrar para vocês um pedido já emitido. Aqui a gente pode emitir pedidos e também consultar pedidos já emitidos. Eu vou fazer o vídeo focado em buscar alguns pedidos aqui da lista. Então, aqui pela lupa do número, a gente consegue visualizar os pedidos através de uma consulta por número. Então, a gente tem o número dos pedidos, a situação deles, T é para totalmente faturado, L para liberado ou parcialmente faturado. Aqui a gente tem o código do cliente, a razão social do cliente, a data de emissão, a data de entrega e o valor total do pedido. Eu vou abrir o pedido de número 15, que ele tem um tipo, ele tem uma data de emissão, uma data de entrega, ele tem uma situação, que já está liberado pelo financeiro, ele não está calculado, não está reservado, tem o cliente, tem o vendedor que lançou o pedido, a UF do cliente, a comissão do vendedor, o CFOP, ou seja, a operação, né, que é venda fora do estado. Na guia de condições eu tenho os descontos, então eu tenho desconto em cima de desconto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou por valor real. Posso informar também por valor ou então por percentual. Vencimento, que é a condição de pagamento, aqui a gente tem as condições de pagamento disponíveis, cadastradas no sistema, ordenadas por descrição, mas eu posso ordená-las por código também. Eu tenho a tabela de preço, caso eu for usar a tabela de preço no pedido. Aqui na guia outros eu tenho a transportadora que eu selecionei, o banco que eu selecionei, o tipo de cobrança, se eu tenho frete no pedido, se eu vou trabalhar também com a parte de tipo de frete. Então eu tenho as opções ali disponíveis do Cefaz, a moeda do pedido, que aqui vai ser real, o peso bruto, o peso líquido e os volumes. E aqui a gente tem dois campos também que estão inativos, que é endereço de cobrança e entrega, porque aqui eu não vou usar, e nem redespacho, que é transportador de redespacho. Eu tenho observações para o pedido, da 1 até a 5. Aqui a guia 2, que vai das 6 até a 10. Na guia de valores eu consigo ver a parte de valores. Posso incluir também descontos ou acréscimos. Posso ver valor de marketplace, caso eu trabalhe com e-commerce, o valor calculado do pedido, o valor faturado, o valor cancelado, impostos, inclusive o frete, que eu posso estar adicionando aqui. E aqui na guia de produtos, então, eu consigo inserir os produtos. Então, eu tenho o código do produto que eu selecionei através do botão de reticências, descrição, unidades de medida, CFOP, quantidade, depósito de estoque, valor bruto, valor líquido, que é o valor com os descontos, e o valor total. Lembrando que aqui a gente já inseriu os itens, então basta a gente calcular para o pedido de venda ficar calculado, então ele vai aparecer aqui a situação em azul, e aqui eu posso também estar reservando ele para reservar em estoque os produtos que eu tenho no pedido, ele fazer a reserva de estoque através dessa função aqui. Posso também estornar a reserva, se por algum motivo eu quero voltar ao status da reserva dos itens. Lembrando que essa função aqui de reserva, ela faz a reserva dos itens pai, mas ela também pode reservar itens filhos, dependendo da configuração do sistema, para controles de produção. Então, dependendo da configuração da empresa, se ela trabalha com kit, por exemplo, o sistema vai estar reservando os itens filhos do item kit. Então, também tem essa função dentro do sistema. Aqui a gente tem a questão da atualização de conversão de moeda. Então, por exemplo, se a gente trabalha com dólar, a gente pode estar habilitando essa função aqui. Aqui, no meu caso, eu não tenho ela habilitada, mas a gente pode fazer um material específico para ela. Aqui eu tenho a opção de enviar e-mail. Então, eu posso enviar o pedido por e-mail. Tenho as configurações aqui também para fazer.
Posso vincular o perfil da empresa, por exemplo, e também assuntos padrões para envio e para cancelamento. Aqui eu tenho a opção de solicitar confirmação para efetuar o envio de e-mail, utilizar o e-mail do sistema operacional, enviar anexo, enviar cópia para o representante. E aqui nas informações a gente tem algumas palavras-chave padrões, que são fórmulas e que o sistema explica como utilizá-las. Aqui a gente tem a opção de salvar as configurações. Aqui a gente tem a opção de ver o layout impresso. Então eu vou imprimir o pedido. Aqui eu tenho uma opção de pedido personalizada, já com o logo da minha empresa, os dados da minha empresa, o número do pedido, destacado, dados do pedido, dados do cliente, completos, dados de produto, dados de transporte, dados de valores, observações do cliente, uma opção também para colocar um visto, uma assinatura, e aqui embaixo tem umas informações falando que é a Grid Sistemas que emite esse pedido e a hora e a data que ele foi emitido. Aqui também eu tenho a opção de imprimir o modo reduzido, que normalmente o pessoal usa esse módulo reduzido como uma espécie de ordem de produção. Para quem não tem um módulo de produção, o pessoal muitas vezes usa para mandar para a fábrica, como esse layout não tem valores. Então, o pessoal da produção, a pessoa que vai pegar esse pedido em mãos, ela já sabe o que precisa produzir, dependendo do layout da empresa. E tem o estilo normal também, que normalmente é o padrão que a Grid tem, que tem um layout mais simples, para quem não quer usar a logomarca da empresa, por exemplo, que é um layout mais simples, também tem essa opção. Aqui eu tenho a opção de duplicar o pedido. Consigo duplicar ele de uma maneira bem fácil e prática. Já vejo o novo pedido, ele já entra como não calculado e não reservado. Aqui nesse layout de empresa que eu estou apresentando, ele não tem a opção de bloqueado, ele já entra como liberado. Mas a gente tem empresas que trabalham com pedido bloqueado e depois libera através de uma tela de liberação. Agora vamos falar sobre o recurso de reservas do Grid quando falado de pedido de venda e produto pronto. Ou seja, aqui dentro do módulo de pedidos, pedido de venda, a gente vai estar acessando a tela de pedidos de venda. Aqui eu tenho um pedido de número 15, que está liberado, calculado e não reservado. Então, aqui eu tenho vários produtos, tenho 3 produtos diferentes, com um de cada um lançado no pedido, seus valores e tudo mais. Então aqui eu posso estar reservando. A partir do momento que eu reservo, esse produto aqui fica com a quantidade reservada. Até eu vou copiar aqui para mostrar para vocês. A gente vai entrar aqui no cadastro dos produtos e vai observar essa questão da reserva. Aqui na guia de depósitos eu tenho a quantidade reservada. Caso eu estorne a reserva, ele estorna a quantidade reservada, como a gente já viu anteriormente. E tem a questão da quantidade cancelada, que a gente chama de devoluções, que é quando devolve a mercadoria. Por exemplo, a gente reservou o pedido, conforme eu já mostrei aqui no vídeo novamente. Caso eu queira cancelar, ou seja, devolver essa quantidade, eu estorno o pedido facilmente e depois cancelo a quantidade que eu quero para ele cancelar essa quantidade solicitada do pedido. Depois basta calcular e seguir o processo novamente. Agora, vamos falar de mais uma aplicação do módulo de pedidos, chamada Venda para Consumidor. Acessada aqui dentro de Pedidos, Venda para Consumidor. Aqui a gente vai simular uma venda nova e mostrar alguns recursos dessa janela. Então a gente tem o botão F12 para criar uma nova venda, ou através do teclado, ou clicando nesse botão verde. A partir daí, a gente vai começar uma nova venda, onde ele vai pedir o produto, o sistema vai estar pedindo o produto, então a gente vai informar o produto. Aqui a gente tem os produtos previamente cadastrados com o seu código, descrição, referência comercial, preço e saldo. Então a gente pode selecionar através da lupa, como eu fiz, selecionando o produto e dando um tab. Aí ele já vai carregar a quantidade e o valor.
Aqui eu posso editar a quantidade, caso seja mais do que um, ou também para selecionar o produto eu posso usar o leitor de código de barras. Aqui embaixo, no rodapé da janela, a gente tem alguns dados também referentes à venda, como o número, data de emissão, o movimento de estoque que gerou, valor de produtos, valor de desconto, o cliente padrão e o valor dos serviços. Então aqui a gente tem a opção de excluir o item selecionado, dando um F1 ou clicando aqui nesse botão. Para editar a quantidade, o F2 ou clicando aqui nesse botão. Incluir serviços, o F3 ou clicando aqui nesse botão. Esse valor de serviços é para colocar um percentual de serviços dentro do valor total da venda. Por exemplo, para quem trabalha com comissão ou até mesmo com garçom que ganha 10% na venda. Então a gente inclui através do botão F10 ou clicando com o mouse aqui. Aí ele vai adicionar esse valor de serviços ao valor total da venda. Aqui a gente tem a opção de identificar o consumidor. Depois é só dar um F10 ou clicar aqui no confirmar. Adicionar informações adicionais pelo F9 aqui, que seria o vendedor, para trocar o vendedor, basicamente. Depois confirmando aqui pelo F10. Aplicação de desconto por valor ou por percentual. Vou colocar aqui R$1 de desconto, por exemplo. Vai ficar 16,33. Cancelar a venda, caso eu queira cancelar ou excluir a venda. Como eu estou apenas começando ela, se eu fosse clicar aqui agora, ele iria excluir a venda. Depois o botão para concluir a venda. Aqui eu posso buscar uma venda também já faturada, se eu quisesse, ou começar uma nova. Aqui deixa eu só colocar o serviço aqui novamente. Aplicar o desconto que eu tinha aplicado. Aqui eu posso corrigir também, que eu botei por percentual, posso colocar por valor. Aqui no botão concluir venda a gente vai finalizar a venda. Aqui também eu tenho a opção de buscar uma venda já lançada. Aqui eu consigo ver faturados, que são as vendas que eu já finalizei, e as em aberto, que é aquelas que eu ainda não finalizei. Aqui eu tenho os filtros de situação e se eu quero ir para o início ou para o fim da tabela. E aqui selecionar o que eu filtrei. Aqui eu vou concluir a venda, então eu vou colocar o meio de pagamento, vou colocar dinheiro. Aqui o valor do pagamento ele sugere. Aqui eu tenho a opção de incluir um vale presente, se eu quiser também, nessa tela. O valor faltante a pagar. Aqui eu posso cancelar pelo F9 ou finalizar a venda pelo F10. Finalizei a venda, posso imprimir ela pelo F11 ou para imprimir aqui, que é um comprovante não fiscal. E ele vai imprimir em formato de impressora não fiscal todos os dados do produto, quantidade, valor, os serviços que a gente colocou, o desconto que a gente colocou e o valor total. Aqui o valor pago também. Aqui está dizendo que é a via do consumidor, número da venda, emissão, consumidor não identificado. E aí eu poderia estar imprimindo aqui pelo botão print para imprimir essa venda e aí estaria finalizando o processo. Agora vamos falar de mais uma aplicação do módulo de pedidos do Grid ERP, chamada pedido condicional. Então a gente vai entrar em pedidos, pedido condicional. Essa janela é bem interessante para quem trabalha com condicional, por exemplo, lojas que tem devoluções, para controles de devoluções. Essa ferramenta é bem importante. Então a gente vai lançar uma nova venda aqui. Ela pode ser do tipo condicional, como pode ser de outros tipos também. Eu vou deixar como condicional e a gente vai simular essa questão. Então a data de emissão, o cliente, aí vai aparecer também a faixa de crédito dele e os títulos em atraso, do que ele tem pendentes dentro do sistema, com relação ao financeiro, com o número do título, data de vencimento e valor em aberto. Eu saio aqui, ele me sugere o representante do cliente, a operação, os descontos, se tiver desconto para o pedido, desconto em cima de desconto, a condição de pagamento, a tabela de preços, eu vou colocar uma aqui que eu tenho cadastrada como padrão, ordem de compra se eu tiver, frete, transportadora, vou botar a mesma aqui o cliente, o banco, o tipo de cobrança, pesos, volumes e a própria moeda que a gente passou aqui, né? Depois eu crio um novo pedido. Rapidamente ele desce para o produto e também tem a questão das observações aqui, caso eu queira preencher. Tem a guia de recebimentos, que a gente pode passar por ela depois.
valores gerais, inclusive dando para informar o valor do frete, e a guia de registros para saber depois do faturamento, se foi anexado em lote esse pedido e os usuários que criaram e alteraram o pedido. Depois aqui a gente vai inserir um produto, então eu vou colocar aqui um toalheiro para banheiro, lembrando que eu posso filtrar o produto por descrição, através da busca parcial. Aqui eu consigo ver valor também, código do produto no cliente, a quantidade de saldo que eu tenho em estoque e a referência comercial. Depois eu seleciono o produto, lembrando que aqui eu posso passar o leitor de código de barras também. Eu vou colocar uma quantidade de 10. Aqui vocês podem reparar que tem a quantidade devolvida, que ela vai ser movimentada depois, quando eu simular para vocês. Aqui os valores bruto, líquido e total. Vou deixar só esse produto aqui. Então, depois, como eu comentei primeiro, os valores já ficam calculados, assim como na guia de recebimentos também. Depois eu calculo o pedido, lembrando que ele já entra como liberado pelo padrão da minha empresa, mas não calculado. Então eu calculo ele, eu posso finalizar ele também, mas não vou finalizar ele agora, só depois. Eu posso reservar, cancelar, devolver, enviar por e-mail, imprimir condicional, vender, imprimir a venda depois de finalizada e duplicar. A gente vai passar por todos esses processos. Eu vou estar reservando ele, então a partir desse momento ele vai baixar a quantidade de saldo atual para essas 10 reservas, então ele vai considerar essas 10 reservas como desconto no saldo. Eu posso estornar também a reserva, sem problema nenhum, mas aqui eu vou deixar ele reservado. Cancelar, se eu tivesse que cancelar o pedido, mas não é o meu caso agora. Envio por e-mail para o cliente, caso eu queira enviar. Imprimir a condicional, então. Aqui eu tenho o pedido ainda cheio, depois vai aparecer também as devoluções. Aqui eu tenho a opção de duplicação também, né? A gente pode até duplicar ele agora já para demonstrar, vai gerar um novo pedido que é o 23, mas a gente vai trabalhar aqui no pedido 22. Né? Devoluções, então, por exemplo, se uma vendedora vende a mercadoria externamente, quando é uma loja, por exemplo, de vestuário, que tem vendedoras externas, se ela leva 10 e depois devolve 5, a gente tem a opção de devolver aqui. Então a gente clica aqui na devolução, antes estorna a reserva. E, por exemplo, aqui eu consigo ler o código de barras do produto devolvido ou selecionando o item, aqui a sequência dele também, facilmente. E aqui eu informo a quantidade a devolver. Por exemplo, eu tenho um saldo de 10, eu devolvo 5. Devolvo, ok. Depois eu posso estar reservando as outras 5 peças novamente para faturamento. E as outras 5, obviamente, entram para o meu estoque novamente, porque já foram devolvidas. Aqui o sistema vai considerar só o valor que não foi mais devolvido para mim estar faturando. Então eu posso faturar numa nota fiscal ou posso finalizar o pedido. Finalizei o pedido. Claro que para finalizar o pedido eu preciso não estar mais reservado esse pedido, porque é uma venda de finalização aqui. Então aqui eu finalizo. Depois eu posso imprimir a venda, que daí ele sai em formato de cupom fiscal, a via do consumidor, o número da venda, a data de emissão, a hora, o cliente, aqui em cima os dados do produto, com descontos caso tivesse. Como aqui a gente só teve devolução, então ele vai mostrar só a quantidade comprada. Aqui eu vou mostrar também no pedido de número 23 a opção do cancelamento, que é quando o pedido não foi concretizado, eu posso estar cancelando ele, ao invés de excluir, para manter um histórico dentro do sistema que fica mais condizente do que eu estar excluindo, daí eu vou perder a informação do pedido que tinha sido lançado. Agora vamos falar de mais uma aplicação do módulo de pedidos, chamada liberação bloqueio de pedidos. A gente vai estar acessando aqui o módulo de pedidos, ações dos pedidos, liberação ou bloqueio de pedido de venda. Aqui nessa janela a gente pode usar tanto para bloquear quanto para liberar pedidos. A gente filtra o pedido inicial e final, data de emissão inicial e final,
data de entrega inicial e final, o tipo do pedido, o cliente inicial e final e o processo que eu vou fazer, se eu vou liberar ou bloquear. Aqui eu vou pegar um pedido, o de número 3, por exemplo, e eu vou estar liberando ele. Então basta eu selecionar o pedido, confirmar, que ele vai me liberar o pedido. Já deixo ele como liberado. Assim como eu posso pegar o pedido 3 até o pedido... Vou descer aqui até o pedido 15, todos de uma vez, e eu posso estar bloqueando eles. Desde que eles estejam todos com a mesma situação, o sistema ele vai varrer e vai fazer o processo todos de uma vez, o que fica bem mais rápido. Se eu quisesse bloquear diversos de uma vez, ou liberar diversos de uma vez, o processo ficaria muito mais rápido. Então, também se eu fosse fazer o processo inverso, liberar novamente, pronto, já tenho todos liberados novamente. Agora vamos falar de mais um recurso da aplicação Pedidos de Venda que faz parte do módulo de pedidos, que é a cotação de moedas. Aqui dentro do módulo de pedidos a gente vai estar acessando o pedido de venda, que é o nosso módulo padrão para emissão de pedidos. E aqui basicamente a gente tem um pedido já lançado com o cliente, todos os dados de representante, operação, os produtos também. Então a gente tem um botão chamado cotação, que é atualizar o valor de pedido de acordo com a cotação da moeda. Aqui eu lancei o pedido em real, né, na moeda real, por exemplo, e eu quero converter para dólar. Então aqui eu vou acessar esse botão aqui, vou colocar a moeda dólar americano, por exemplo. Então ele vai estar dividindo o valor pelo valor da cotação do dia ou da última data que eu lancei. Aqui eu posso estar informando dinamicamente o valor da cotação do dólar do dia. Por exemplo, aqui eu estou colocando um valor que eu estou simulando aqui, né, um valor fictício. Eu posso ter uma prévia de valores aqui através desse botão, que ele já vai me dar a prévia de quanto vai representar os 439,69 de valor em real para 70,9177, que é o valor da prévia dos valores cotados em dólar, para ele recalcular. Então eu recalculo o pedido. Então, ao calcular os valores do pedido, eles não voltarão mais aos valores originais. Recomenda-se visualizar a prévia de valores, que foi o que eu fiz, antes de realizar o processo final. Deseja continuar? Sim ou não? Se eu botar sim, ele vai recalcular o pedido, já para os valores novos, e terminamos o processo. Agora, vamos falar sobre mais uma aplicação do módulo de pedidos, chamada agrupamento de pedidos. Então a gente vai estar acessando o módulo de pedidos, ações dos pedidos, agrupamento de pedidos. Aqui eu consigo filtrar o cliente, eu preciso sempre estar filtrando o cliente do qual eu vou selecionar os pedidos. Então aqui eu vou selecionar, por exemplo, a Juliana Costa Almeida. Aqui eu consigo filtrar a data de emissão inicial e final, entrega inicial e final. Se eu buscar diretamente sem incluir as datas, ele já vai me buscar sem filtro. Então aqui ele vai me listar os pedidos com a sua operação, código do vendedor, data de emissão, data de entrega, valor total e valor faturado. Aqui nas configurações eu posso selecionar o tipo de negócio que eu atendo. Então, por exemplo, comércio ou indústria. Se vai listar os pedidos não calculados, sim ou não, e se vai me avisar sobre agrupamentos pendentes, sim ou não. Configurações salvas com sucesso. Aqui, nessa cheque aqui, eu consigo marcar os pedidos que eu quero agrupar. Então eu vou marcar 2 aqui, vou agrupar os meus pedidos selecionados. Ele me mostra também o valor ao qual eu marquei aqui, me dá o número do pedido, e se eu quero visualizar um novo pedido criado, eu boto sim, ele vai me abrir um novo pedido, que é o resultado do agrupamento, que vai ser o pedido de número 26. Aqui nesse botão amarelo eu consigo visualizar os agrupamentos que eu fiz, ou seja, só um.
com o número do agrupamento, a data, o número de pedidos agrupados, situação do pedido, que ele está liberado, esse novo pedido, e o valor total. Aqui os itens, né, de quais pedidos eles são, data de emissão, vendedor e o valor total. Que no caso, itens que a gente chama são os pedidos que foram agrupados que geraram esse pedido de agrupamento. Aqui eu consigo filtrar por data, buscar também, conforme a data que eu buscar. Se eu deixar em branco, não filtra nada. Também posso estar voltando os agrupamentos que eu fiz. Então, por exemplo, esse pedido de número 26, que eu acabei de fazer, que ele é originado dos pedidos 7 e 8. Se eu voltar ao agrupamento, ele volta ao status de original. Ou seja, esses pedidos 7 e 8, quando eu buscar aqui novamente, eles vão voltar aqui para a minha lista dos pedidos a agrupar. Que são 4 pedidos em aberto, aqui aparece aqui no cantinho inferior esquerdo da tela. No botão Preview, eu consigo ver os pedidos que eu quero gerar, ou enfim, né, que eu quero estar filtrando. Então, por exemplo, se eu marcar aqui todos, ele vai me dar o totalizador, aqui no canto superior, no canto inferior, aliás, da tela, e pelo botão Imprimir, eu consigo ver todos os produtos do pedido agrupado, uma prévia deles, com o valor total. Agora vamos falar de mais uma aplicação do módulo de pedidos, chamada devolução de mercadorias, que a gente vai estar acessando aqui por pedidos, devolução de mercadorias. Quando a gente abre essa janela, ela vem já esperando que a gente emita uma nova devolução, ou a gente pode estar buscando as devoluções já emitidas. Aqui eu tenho 3 diferentes, de 2 clientes diferentes. Eu tenho o número delas, a data, a situação e o cliente. A situação eu posso ter em análise, em digitação ou finalizada, que são os 3 processos que eu tenho aqui de operação. Eu vou lançar uma nova, então o número ele é gerado automaticamente pelo grid, o número da devolução, não preciso colocar, a data de hoje, a situação, o cliente, eu vou estar selecionando pela lupa, o usuário operador, quem devolveu, e uma observação, que é um campo opcional, mas eu posso colocar aqui. Mais um Enter com o teclado, eu crio uma nova devolução. Aqui depois eu vou informar o produto. Então eu vou pegar aqui de um pedido, aqui um exemplo, que eu poderia estar lendo o código de barras dele, ou pelo F4 que eu consigo buscar o produto pela busca parcial ou até pelo primeiro nome. A quantidade a ser devolvida. Aqui eu tenho mais 3 campos, que é a série da nota referenciada, o número da nota referenciada e o valor da nota referenciada. Esses 3 campos são opcionais e eles servem para nós referenciar alguma nota já lançada no sistema a essa devolução. Se não, eu desço aqui até o fim e essa devolução já está com o produto ou os produtos que eu lancei aqui dentro do sistema. O primeiro processo dela é em digitação. Quando eu clicar aqui nesse botão em análise, ela vai estar no segundo processo. E o último processo é quando finaliza ela, né? Quando devolveu efetivamente, terminou o processo dessa devolução, eu finalizo ela para ela ficar com a situação de finalizada e não consigo mais mexer em nada, nem na parte do cliente, nem na parte do usuário, nem na observação, nem no produto. Ela fica totalmente bloqueada. Lembrando que eu tenho a opção de imprimir também, que daí vem um layout de impressão, fica bem bacana também, com todos os dados de maneira completa, né, do que eu tenho aqui na devolução. Eles aparecem também no PDF para mim estar imprimindo ou salvando em alguma pasta do meu computador. Agora vamos falar dos relatórios do módulo de pedidos, especificamente do relatório de registro de pedidos. Então a gente vai entrar aqui em pedidos, entrando no módulo de relatórios, pedidos, registro de pedidos. Ao abrir a janela de registro de pedidos, a gente precisa fazer alguns filtros no relatório. A gente tem o dispositivo de saída, vídeo, impressora, arquivo ou e-mail, a opção do zebrado, a data de emissão inicial e final.
se eu vou respeitar a data de emissão dos itens do pedido ou do pedido. Se eu quero visualizar cabeçalho e produtos, ou só cabeçalho ou só produtos, geralmente, deixando nesse formato aqui só do cabeçalho, o relatório fica menos poluído, vamos dizer assim, com menos informações, e aqui com mais informações. Vamos deixar sem os produtos por enquanto. E aqui a gente tem a opção também da flag da situação dos pedidos. A gente pode marcar algumas flags desejadas da situação, ou se eu marcar todas, então, né, eu não preciso marcar aqui nenhuma, deixo só todas, que daí vem todas as situações juntas. Aqui eu posso estar selecionando o cliente, o vendedor, data de entrega, o produto ou a data de emissão. Aqui também são opções que a gente tem de seleção, né? Aqui o tipo do pedido também eu posso estar filtrando só vendas, só assistência, só reservas, só desmembrados, só vendas futuras, só exportações, só estoque, só bonificações, só condicional, só venda futura, só orçamentos, só serviços, só sinistros, só showroom ou todos. Só para vocês terem uma ideia de quantas opções o sistema tem no módulo de pedido, nos tipos de pedido, né? Então ele contempla muita coisa para quem trabalha com exportação e tudo mais. Aqui a gente tem as flags também de ocultar valores, não considerar impostos, considerar apenas o valor dos produtos, sem somar impostos e frete, ou considerando o frete. Ou deixar desmarcado aqui, não vou marcar nenhuma das opções para ficar o relatório por padrão. Aqui na emissão eu posso selecionar ambos, só pedidos digitados internamente ou somente o web. Eu quero deixar todos aqui e vou imprimir o relatório. Então a gente tem aqui quebrado por data, as informações do pedido como número, situação, aqui o F é para finalizado, L de liberado, C de cancelado ou T para totalmente faturado. Data de emissão, tipo de pedido, cliente com seus nomes, se tivesse a ordem de compra, valores totais, totalizador por data de emissão, que tem a quebra, e o totalizador final. Aqui também tem o motivo de cancelamento, que fica bem destacado para os pedidos que foram cancelados. Depois aqui a gente pode alterar a quebra para selecionar o cliente, ou o representante, data de entrega, produto. Aqui eu tenho que marcar a opção produto para poder ver essas informações, obviamente, porque eu estou selecionando o produto. Agora, vamos falar sobre mais uma aplicação do módulo de pedidos, chamada Pedidos em Aberto. Então a gente vai estar acessando aqui o módulo de pedidos, relatórios, pedidos em aberto. Dentro dessa ferramenta a gente tem algumas opções bacanas, por exemplo, se eu quero ver produto sim ou não, se eu quero subtotalizar sim ou não, a impressão do pedido se ela vai ser analítica ou sintética desse relatório, o tipo de pedido que eu quero selecionar, que tem todos os tipos do grid, mas eu posso selecionar um ou todos. Então eu posso marcar aqui um dos que eu quero, ou então se eu quero todos, eu marco todos. A data de emissão do pedido, inicial e final, a situação dos pedidos, se eu quero só os liberados, só os bloqueados, ou todos do sistema, que daí engloba os faturados também. Se eu quero dentro do mercado nacional, se eu quero exportações ou se eu quero tudo. A quebra, a gente vai começar quebrando os clientes. Posso estar filtrando o cliente aqui, cliente inicial e final. Como eu deixei assim nessa seleção, vai vir todos. E se eu não quero considerar a quantidade cancelada no relatório, eu marco essa opção aqui no canto inferior esquerdo da tela. Aqui eu vou imprimir. Esse formato de impressão vai ser em vídeo, ou seja, eu estou gerando um PDF. Então eu tenho a quebra por cliente, eu tenho o número do pedido, data de emissão, entrega, ordem de compra, valor dos produtos, valor que já foi faturado, valor cancelado e valor em aberto. Totalizador por cliente e totalizador geral dos pedidos. Posso estar quebrando por outras opções também, como representante.
Aí ele vai me liberar a seleção de representante e vai me quebrar por representante. Agora vamos falar de mais uma aplicação do módulo de pedidos do Grid ERP, que é o relatório de itens dos pedidos. Então a gente vai estar acessando aqui o módulo de pedidos, relatórios, pedidos, itens dos pedidos de venda. Ao abrir a tela, a gente tem seleção por data de emissão. Aqui a gente pode selecionar o produto inicial e final, cliente inicial e final. Aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode estar personalizando também a seleção do que a gente vai filtrar antes de gerar o relatório. Então tem seleção de data, se eu vou utilizar seleção de data de emissão, entrega. Além da entrega eu tenho seleção de representantes, grupo de produtos, seleção de produtos, clientes, praças e se eu não quero exibir valores no relatório. Depois eu confirmo aqui as configurações. O tipo pode ser analítico ou sintético, o tipo do relatório. Aqui eu não filtrei nada de seleções porque as minhas configurações estão inativas. Então elas ficam ocultas, essas seleções aqui que estão num tom mais acinzentado escuro. Aqui eu tenho separação de produtos por grupo, caso eu queira. E aqui eu busco os pedidos por esse botão para ele me listar os pedidos que eu vou selecionar. Então, através aqui da checkbox, eu posso marcar todos ou individual. Os pedidos que eu quero selecionar para depois estar imprimindo o relatório. Então, aqui eu tenho um formato de relatório onde eu consigo ver os itens dos pedidos, né? Ele separa por item. Então, o código do item, a referência comercial, a descrição do produto, unidade de medida, quantidade, preço médio e valor. Também posso estar escolhendo o modo analítico, que daí ele me dá de uma maneira mais detalhada as informações, por exemplo, quebradas por cidade, grupo e subgrupo de produto, o produto em si, os pedidos do produto. Esse formato de relatório é muito bacana, por sinal. Depois ele dá uns totalizadores aqui por subgrupo, grupo e cidade. Quebra também por região, grupo e subgrupo. Aqui com os produtos e os valores também. Aqui continuando as quebras, né? Depois até chegar no final aqui que é o totalizador geral. Agora vamos falar de mais uma aplicação do módulo de pedidos de dentro do Grid ERP, que é o relatório de pedidos por transportador. A gente vai estar acessando o módulo de pedidos, relatórios, pedidos por transportador. Então, a gente vai abrir essa janela que a gente vai estar escolhendo o período, que é a data de emissão inicial e final do pedido. Eu vou voltar 2 meses aqui para trás na data inicial, o transportador inicial e final e a impressão do relatório em tela, ou seja, o PDF. Então a gente tem quebra por transportador, os dados aqui selecionados e aqui embaixo os dados do relatório, número do pedido, número da nota, data de emissão, código e nome do cliente, ordem de compra do pedido caso houvesse, cidade, UF, que é a unidade federativa, ou seja, o estado do pedido, peso do pedido e volumes do pedido. Esse relatório, então, ele é mais voltado para enxergar os pedidos por transportador. Agora, vamos falar sobre mais uma aplicação do módulo de pedidos do Grid ERP, chamada Pedidos por Representante, que faz parte do submódulo Relatórios. A gente vai estar acessando o módulo de pedidos, relatórios, representantes, pedidos por representante. Aqui a gente consegue filtrar a data de emissão, inicial e final, representante inicial e final. Nas configurações eu tenho também opções de selecionar data de emissão, entrega, seleção de representantes, clientes, praças, tipo, situação, grupo de produtos, ocultar valores e ocultar seleção de cidades. Tudo isso é personalizável. Tipo de relatório analítico ou sintético eu posso tirar. Quebra por região ou cidade.
Seleção de pedidos. Aqui eu posso estar marcando um ou mais pedidos, ou todos, através desse botão aqui ele marca todas as checkbox. Então aqui eu vou imprimir em tela, lembrando que esse botão buscar ele tem que ser utilizado para carregar a seleção de pedidos, quando eu abro a tela. Depois eu vou imprimir o PDF em tela, no formato analítico. Então ele me dá a quebra por representante, depois a região, número do pedido, data de emissão, dados aqui, né, cliente, valor total, totalizador por região, depois por representante, e depois o totalizador geral aqui. Aqui em cima, como de costume, a gente tem a seleção que a gente fez. Aqui eu vou fechar e também posso imprimir o modo analítico que eu tinha impresso, ou então o modo sintético. Agora vamos falar de mais um relatório do módulo de pedidos do Grid ERP, que é uma aplicação chamada Relatório de Comissões. Então a gente vai entrar aqui no módulo de pedidos, relatórios, comissões, relatório de comissões. Esse relatório ele atende tanto quem trabalha com o pagamento de comissão pela emissão do título, como pelo pagamento do título, conforme eu vou mostrar aqui. Primeiro eu vou filtrar a data de emissão, eu vou ter uma data base, data de emissão inicial e final do título, tipo de documento, banco filtrado, tipo de cobrança, representante inicial e final. E aqui, mais embaixo, eu tenho algumas opções também de imprimir inativos, comissão valor zero, imprimir observações, e dois que eu acho bem importantes, que é a impressão de recibos e pagamentos. Primeiro a gente vai deixar na opção não, então a gente vai visualizar o quê? Que nesse relatório por emissão, eu consigo ver a data de emissão do título, o vencimento, o pagamento, o pedido vinculado, o tipo, que é o tipo de documento, o número do documento, a série, o código e o nome do cliente, o valor total, o valor base de comissão, o percentual de comissão, o valor de comissão, o percentual liberado e o valor liberado. Então aqui embaixo a gente tem o valor total do faturamento e aqui o valor da liberação, ou seja, o valor liberado para pagamento. Aqui o resumo das comissões do representante GS Desenvolvimento de Sistemas. Depois aqui na página 2 eu tenho um outro representante, ele quebra por página, né? Então aqui ele tem um valor de comissão zerado, ele gerou um valor de comissão, mas gerou um valor muito baixo, então nem deu valor de comissão no fim. E também aqui dentro da opção por faturamento, eu posso imprimir recibo e pagamentos também. Ou seja, o sistema ele pode estar vinculando os pagamentos do representante à comissão, para ter um controle também do contas a pagar versus pagamentos de comissões. Conforme o contas a pagar pago, ele vai linkar esse representante como também um fornecedor e que eu paguei esse valor de comissões. Aqui também tem a opção de imprimir o recibo, daí vai dar o recibo da comissão. Aqui outras parcelas do João. Depois aqui a GS Desenvolvimento. Também a GS Desenvolvimento não tem contas a pagar vinculado, daí não trouxe nada. Recibo, depois o Carlos, recibo e terminou o relatório. Para as empresas que usam pagamento de comissão pela liquidação do título, vale as mesmas condições de seleção, porém vai trazer só os títulos que estão liquidados dentro do sistema. O sistema de pagamentos, ou seja, do contas a pagar e de recibos é o mesmo, que eu tenho a opção de ver o recibo ali e os pagamentos, mas ele vai respeitar apenas os títulos que estão liquidados, ou seja, pagos, para entrar no relatório. Agora vamos falar sobre mais uma ferramenta do módulo de pedidos, na guia de relatórios, chamada Comissão por Representante. Então a gente vai estar acessando aqui pedidos, relatórios, comissões, comissão por representante. Então a gente vai selecionar a data de emissão das notas fiscais. Então eu vou colocar aqui um período de 2 meses para apresentar para vocês. O modo de impressão a gente vai começar no analítico. A gente pode filtrar o representante inicial e final. Média de comissão a gente pode também trabalhar.
nova página por representante e exibir comissões zeradas. Eu vou deixar nesse padrão que a gente tem agora para apresentar para vocês o modo analítico. Então ele vai me trazer por nota fiscal, quebrado por representante. Então o representante Felipe Augusto Martins tem essa nota fiscal, o número dela, a data que ela foi emitida, o número do pedido, o cliente, aqui embaixo os produtos, com seus valores base, o percentual de comissão e o valor de comissão. Depois aqui ele dá um totalizador por representante e depois um totalizador geral, por nota e por representante. E aqui segue a mesma ideia, representante, nota fiscal com pedido e dados de produto, com os seus percentuais e base, e aqui o valor a pagar de comissão, por nota, total e o geral por representante. Se a gente quer, a gente pode fazer também uma página para cada representante, para pagamento fica muito melhor, que daí eu consigo separar uma página para cada vendedor. Eu tenho também a opção de exibir média de comissão, que daí ele faz por média, por 6 meses. Aqui no caso a gente tem poucos dados, então não vai aparecer a média, mas senão ele faria uma média de 6 meses para as comissões. E eu tenho também a opção de colocar em 12 meses para ele fazer a média para 12 meses. Tem a opção do relatório sintético, que ele vai ficar menos detalhado, ou seja, não mostra os produtos, mostra apenas a nota fiscal com o número do pedido, o cliente, a base, o percentual de comissão e o valor, com os totalizadores, quebrado por representante. E tenho também o modo resumido. O resumo ele dá mais sintético ainda. Então ele dá o nome do representante, o valor base, não detalha por nota fiscal. Aí ele dá o valor da nota. Se tivesse notas de consumidor, ele daria também. Valor de devoluções, para deduzir, né? O valor do crédito, o valor do débito e o valor de comissão final. Depois aqui os totalizadores. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do módulo de pedidos, que é o pedido de venda com variações. A gente vai estar acessando aqui o módulo de pedidos, pedido de venda, e normalmente essa ferramenta aqui ela é usada por empresas que têm variações dentro de seu sistema de venda. Então, empresas de estofados, que vai ser um exemplo que a gente vai trabalhar hoje, que vendem sofás, puffs e entre outros. Então aqui a gente tem o módulo de pedido com variações. Aqui dentro da guia de cadastro de variações, que é a aplicação que é aberta lá no menu produtos, a gente tem aqui um exemplo de uma variação de sofá grid que eu criei, que são as variações do sofá grid. Aqui a gente tem diversos itens que são itens variáveis. Então aqui a gente vai ter normalmente itens que a gente chama de semi-acabados, que são peças, módulos aqui, por exemplo, então módulo 01 de 105 centímetros, com braço esquerdo, profundidade menor, braço direito, profundidade menor, e assim por diante, né? Então aqui a gente tem as variações cadastradas dentro dessa estrutura. Aqui na composição de produtos, a gente vai trabalhar com esse sofá grid, que é um sofá acabado, é um produto pronto. Tá? E aqui no componente dele, então, a gente vai usar a seleção do módulo. Ele vai ser também um produto, ele vai ter um na sua quantidade aqui, porque é um módulo para cada sofá, aqui no meu exemplo. Então, aqui no cadastro dos produtos, essa estrutura ela é uma estrutura variável, onde aqui na guia indústria eu chamo ela de estrutura e eu tenho vinculado a ela o código da grade da variação cadastrado no PC 0301, que é essa janela que eu acabei de passar. Tá? Então assim o sistema vai entender que esse item aqui é o item que seleciona o módulo do sofá grid. Tá? Então, eu vou usar também para vocês um exemplo do cadastro do produto semi-acabado, que é a variação propriamente dita. Qual que é a diferença? Que ele é um produto semi-acabado, editável, né? E aqui na referência comercial a gente tem uma referência menos técnica para o pessoal que vai trabalhar com as vendas selecionar o módulo de uma maneira que eles entendam
o que é o item dentro do pedido. E também para o cliente que vai estar lendo a descrição do pedido conseguir entender a que se refere esse módulo 01. Então ele fica com uma descrição mais, digamos assim, mais amigável normalmente, que daí o pessoal vai conseguir entender essa questão aí da descrição. E finalmente aqui no módulo de pedidos a gente vai emitir um pedido novo para demonstração. Então o número do pedido é automático, o tipo pedido, como venda, tá? A data de emissão, hoje, data de entrega ele sugere 30 dias após a emissão, nesse meu caso aqui. O cliente eu vou colocar o 3333, que é a grid sistemas. CFOP, que é a operação. Aqui nesse campo aqui é o percentual de comissão. Descontos, vencimento, tabela de preço, se eu fosse usar. Endereço de cobrança, endereço de entrega, ordem de compra. Transportadora, vou botar a própria grid sistemas. Tipo de frete, moeda, tipo de cobrança. Vou colocar aqui a número 1. O banco pode ser o geral. O pedido do representante eu não tenho. Aqui eu tenho as observações. Depois eu desço aqui para o item. Então o item eu vou usar o sofá grid. Vou colocar diretamente o código dele. Aqui eu poderia usar um tecido específico para ele. Um tecido geral, vamos dizer assim. Mas aqui eu não vou usar nada. Aqui eu tenho a unidade de medida, CFOP, quantidade, valor que eu já tenho na tabela de preço do cadastro do produto. E aqui tem alguns outros campos, como o número do lote, a data de registro, a data que ele foi liberado e a data de previsão do lote. Quando eu selecionar o sofá grid, eu tenho a opção da variação. Então aqui eu vou variar o módulo desse sofá. Então eu vou botar aqui um módulo 01 de 115 com braço direito, profundidade menor. Vou selecionar ele. Ao selecionar ele, eu vou ter a opção da cor do pé do sofá. Eu vou colocar uma cor amêndoa, tá? E eu vou usar uma faixa de tecidos 2157. Vai ser o meu tecido do sofá, tá? A partir desse momento que eu selecionei as variações, eu calculo. Ele vai me trazer todas as variações dentro da descrição aqui do sofá. O módulo, o tecido, né? E também a cor do pé. Tudo dentro da descrição aqui do estofado. Agora nós vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, que é a importação do XML do Builder. Então a gente tem aqui dentro do módulo de pedidos a criação do pedido e a importação do XML Builder. Então a gente vai acessar, por exemplo, um caminho onde está salvo esse XML, na nossa área de trabalho, por exemplo, e vai abrir. Então ele vai estar importando todos os produtos, vai explodir todos os produtos dentro do pedido. Então vai aparecer desde prateleiras, balcões, armários, vai explodir as peças, todos os produtos semi-acabados e produtos prontos que tem no XML, já com suas medidas também e valores.